Olá, seja bem-vindo a mais uma atividade de simulação de Física 1, com agora o centro sendo simulação de energia. A nossa equipe é composta por mim, Aldeir José, pela minha colega Beatriz Sena e pelo meu amigo Adriel Silva. Nós somos alunos graduandos de Engenharia Elétrica da Universidade do Estado do Amazonas e estamos realizando essa atividade que foi pedida pelo professor Fabian Cardoso. Nos foi dado uma missão de realizar uma simulação de um carro numa pista para relatar, né, os diversos dados. Vamos à questão. Um carro com 1.300 kg de massa em um parque de diversões se desloca sem atrito ao longo da pista indicada na figura 1. No diagrama esquemático da figura 2, o carro parte do repouso no ponto A, situado a uma altura h, acima da base do círculo com raio igual a r. Considere o carro como uma partícula. Aqui está a figura 1, né, do carro numa pista, e a figura 2. E nós temos que analisar agora 3 casos, nos foi dado para analisar. Um caso em que a altura ela é menor ou igual ao raio e que a angulação está entre 0 e 90 graus. Também nos foi dado o segundo caso, que é para considerar em que a altura está entre o valor do raio e menor que, aqui está errado, tá? Houve um erro de digitação, em que a altura ela é menor que 2,5 vezes o raio e que a angulação esteja entre 90 e 180 graus. E também nos foi dado um caso, o terceiro e último caso, em que a altura ela é maior ou igual a 2,5 vezes o raio dado. Então, nós temos que montar essa simulação ou no VPython ou em Python. A nossa equipe, a gente desenvolveu em Python, na linguagem Python, onde nos será informado através do terminal da IDE o que nos foi proposto. Aqui está os dados, né, construção do simulador, onde o usuário deve informar o valor do raio de curvatura da pista, que deve pertencer ao intervalo de 10 metros e 20 metros. O usuário deve informar o valor da altura acima da base do loop ao ponto A, que deve pertencer ao intervalo entre 0 e 5 vezes o raio. A altura deve estar entre esse intervalo. E o programa deve informar a velocidade, a forma normal exercida pela pista sobre o carro N, o ângulo em que ocorre um dos eventos listados no desenvolvimento do modelo alfa e as acelerações radial, tangencial e a aceleração resultante se o carro chegar a executar o looping. O autor do projeto deve considerar as condições desenvolvidas acima. Agora nós vamos analisar o código em que que nós desenvolvemos e depois nós vamos retornar aos exemplos, ok? Aqui é o nosso código. Para o desenvolvimento do nosso código, nós importamos a biblioteca Math, que é a biblioteca que tem os cálculos que nós vamos utilizar para realizar os cálculos. Definimos 5 funções, né? Uma para calcular a força normal no caso 1, a outra para calcular a velocidade no caso 2, né? Outra função para calcular a força normal em B, a força normal no ponto B do carro, no caso 3, e outra também para calcular a força normal no ponto C, também pertencente ao caso 3. E também nós temos outra função para calcular as acelerações radial, tangencial e a aceleração resultante. Como foi proposto, também nós declaramos variáveis para que o usuário consiga inserir os dados em que ele quer colocar o carro, né? Definimos aqui R como float, né? Um ponto variável, um ponto flutuante, desculpa.
em que o usuário ele informe o raio de curvatura que esteja entre um intervalo de 10 metros e 20 metros. A altura também, como definimos como float, né, que esteja entre o intervalo de 0 e 5 vezes o raio. A massa do carro já foi nos dada, né, 1.300 quilos. A gravidade, né, a resposta que o professor queria era que tivesse em função de g, mas nós já definimos g como 9,81. E aqui nós colocamos laços de repetição. Nós utilizamos o laço de repetição if, que traduzido do inglês é o se. Né? Se a altura... Nós temos aqui os 3 casos que foram dados, tá? Vamos aqui analisar. Nós temos os 3 casos, ó. Considere o caso em que a altura é menor igual ao raio. E o nosso primeiro caso aqui em Python é quando se a altura for menor igual ao raio. Aí nós temos que a força normal, nós temos o cálculo do ângulo, né? Aqui θ é igual ao... A gente importou, né, uma função, uma parte um objeto, né, assim, da biblioteca Math, e realizamos os cálculos para fazer os cálculos. Aqui, a força normal N é igual à função do cálculo da força normal que nós utilizamos. Calcular a força normal, case 1, que fica em função da massa, da gravidade e do ângulo θ. E aqui retorna, né, o valor do cálculo da força normal, que é m vezes g vezes o objeto, né, o cosseno de alfa do θ, né, que aqui no caso é θ. E aí printa, né, o valor do o carro para no ângulo tal, a força normal nessa posição é tal, e o carro não irá fazer o looping. Né? A velocidade da partícula se anula para qualquer valor de alfa no intervalo informado, quando a força normal que a pista exerce sobre o carro é dada por mg cosseno de θ, né? A massa vezes a gravidade vezes o cosseno do alfa. E o ângulo em que ocorre isso for dado por alfa igual a arco cosseno de 1 menos a altura sobre o raio. Nós temos também o outro caso, se a primeira função não for realizada, então R, se o intervalo da altura estiver entre R e menor que 2,5 vezes o raio, entra nesse segundo caso. Que está aqui, né? Decretamos θ como θ2, né? Match degrees, que é o mesmo objeto de cima, só que agora com outro cálculo, né? Porque é outro laço de repetição. E aqui são dados. Todas essas informações elas serão disponibilizadas para o professor, né, como foi pedido, né, com todas as suas explicações. Então eu tô só tentando dar uma rápida passada aqui por cima, né, mas se você já souber Python, então fica bem mais fácil de compreender. E vamos para a simulação, né? Aqui também tem um caso 3, né? Se a altura ela for maior ou igual a 2,5 vezes o raio, né? Aqui o caso 3. Mostra que seu carro tal, executar o looping. A força normal tá bom. Vamos lá. O melhor de tudo é sempre simular, né? Vamos fazer o primeiro caso. Se o raio for igual a 20 metros e a altura for igual a 0,5 vezes o raio, que é 20, né? Então vai dar 10. Fazer a simulação. Demora um pouco. Nos foi pedido, né, aqui nas instruções, que o usuário deve informar o valor do raio de curvatura da pista. Né, tem que estar entre 10 e 20 metros. E aqui, no caso 1, um exemplo, né, foi dado que, caso 1, se o raio for igual a 20 metros e a altura, raio igual a 20 metros. Aí colocamos 20. Informe a altura acima da base do looping. Né, tem que estar entre 0 e 5 vezes o raio.
E aqui tá 0,5 vezes o raio, ou seja, 0,5 vezes 20, que vai dar 10. E tem que informar que o carro não executa o looping, o carro para em alfa igual a 60 graus, e a força normal nessa posição é N igual a 6.370 newtons. E é isso que está sendo informado aqui. O carro para em 60 graus, a força normal N nessa posição é 6.376, aqui, né, 6.376,5 newton, e o carro não irá fazer o loop. Vamos para o caso 2, né, realizar de novo a simulação. O usuário ele informa, né, que o raio é igual a 20 metros. A altura ela é 2 vezes o raio, ou seja, 2 vezes 40. 2 vezes 20, que vai dar 40 metros de altura. Aí tem que informar no resultado, né, no terminal, que o carro não executa o looping, a força normal se anula em alfa igual a 131,8 graus e a velocidade do carro nesta posição é 11,4 metros por segundo. E é isso que está sendo informado aqui. A velocidade do carro nesta posição é 11,44 metros por segundo. A força normal se anula em alfa igual a 131,81 graus e o carro não executa o looping. E agora nós vamos para o terceiro e último caso que nos foi dado. Quando o raio foi igual a 20 metros, só que a altura agora é igual a 2,5 vezes o raio, que é o nosso terceiro laço de repetição, que se não for encaixado em nenhuma desses dois laços acima, então cai no elif igual, que vai ser igual a altura igual a maior ou igual 2,5 vezes o raio. 2,5 vezes 20 vai dar 50. E informa os dados necessários. O carro não executa o looping. A velocidade em B é igual a 14 metros por segundo. A velocidade em C é igual a 24,25 metros por segundo. A força normal em B é 0. A força normal em C é 38.220 newton. A aceleração tangencial é igual à gravidade, ou seja, 9,81 metros por segundo ao quadrado. A aceleração radial em C é igual a 3 vezes a aceleração da gravidade e a aceleração resultante em C é igual a 3,16 vezes a gravidade. Como nós já havíamos declarado a gravidade igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, então aqui nos foi dado, né, já as acelerações sem a dependência do g, né, ou seja, já foi dado o valor real, que foi a aceleração radial igual a 29,43 metros por segundo ao quadrado, a aceleração tangencial igual a 9,81, né, que ela depende do g, que é igual à aceleração da gravidade, e a aceleração resultante, que é aqui, é 3,16 vezes a gravidade, se torna 31,02 metros por segundo ao quadrado. Essa foi a nossa apresentação, espero que vocês tenham compreendido. Mesmo que não tenham compreendido, espero que vocês aprendam um pouquinho de Python e também a simulação de energia em Física 1. E muito obrigado pela atenção e compreensão de todos. Até a próxima.